Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um SPED Brasil Cast, o último de 2025. 2025, um ano para lá de complexo, vamos falar assim, para ser suave. Um ano bastante. Deu muito trabalho. E, logicamente, o final dele não seria diferente. Ah, você conseguiu tirar férias? Tá de férias, é isso. Gente do céu, não dá para tirar férias enquanto novidades ululam na nossa tela, no Diário Oficial, nos sites oficiais. Então, por isso que resolvi fazer essa edição, essa transmissão na segunda e não na sexta. Tradicionalmente, o Espelho Brasil Cast ocorre todas as sextas às 11 horas. Hoje, excepcionalmente, acontece na segunda-feira. O ano que vem a gente já retoma o horário normal. Não teremos na sexta-feira agora, tá? Vamos descansar. E mais na semana seguinte já estaremos a postos, em pleno voo de reforma tributária oficial, né? Não mais extraoficial. Então, e 2026 nos reserva grandes surpresas. Bom, inclusive informar para vocês que essa é a nossa centésima, não, ainda não chegamos do centésima, mas chegaremos. Então vamos tratar dos temas importantes do final de semana e do Natal para cá. Bom, do Natal para cá, acabei de colocar no portal Espelho Brasil a posição da Receita Federal sobre a necessidade de registros em cartórios dos contratos de pessoas jurídicas. Tem um custo, né, registrar o contrato, e muita gente tinha a lei complementar previa lá uma outra opção. Essa outra opção ainda não está pronta. Muita coisa não está pronta, gente. Então tem que aguardar. Então está publicado lá no portal Espelho Brasil, eu acabei de publicar. Para poder ter um acumulado de alíquota de IBS-CBS de 3,65. Ó, é uma grande vantagem, né? O que mais que nós temos? De hoje, né? Acabei de publicar. Vinheta do plantão é bom, né? Estou esperando os patrocinadores que surgirem. Quando surgirem, eles colocam. Vamos tratar de um assunto pegajoso, né? Eu até coloquei uma pesquisa aí no LinkedIn. Apenas o Leandro se posicionou, mas eu entendo por quê, né? Que é complicado você falar de uma empresa, de um modelo e que a empresa não tenha se habilitado. Então, críticas podem ser interpretadas de forma diferente. Mas depois você olha lá no meu LinkedIn, tem os comentários que surgiram em relação ao projeto piloto, a escolha de 123 empresas. Por que que essas 123 empresas foram escolhidas? Que diferencial que elas têm? Há um diferencial em ser escolhido? Existe. Eu bato na tecla da maturidade da empresa, do perfil de gestão, como que se prepara para um piloto. Ao longo da sua jornada, né? Qual a qualidade da sua TI? Aí eu estou falando de sistemas, né? Você tem muitas interfaces. Eu conheço empresas que tiveram sérios problemas de interfaces por conta de. Aliás, eu conheci empresa do setor automotivo que o custo de manutenção das interfaces fiscais era maior do que o custo com a área fiscal, sistemas fiscais, etc. Porque você precisa ter uma gestão monitorada ali eficaz. Existem empresas que sim querem participar do piloto, que sabem que há uma redução de custos, né? Que você se prepara, você se adequa
com antecedência, tem o monitoramento do fisco ajudando, inclusive você informando o fisco, né? Olha, isso aqui eu tenho esse regime especial. Eu vou dar um exemplo, bem antigo, inclusive, mas tem novos agora. Uma das empresas que participou do piloto chegou na reunião do CTE, falou: Olha, eu tenho um regime especial para poder emitir o CTE no lugar do transportador por conta do volume de cargas. O fisco não sabia. Vamos dar um outro exemplo. A Petrobras, no piloto, ela avisou o fisco que existia um conhecimento de transporte no Rio de Janeiro, conhecimento dutoviário, por causa do bombeamento. Ainda sobre isso, uma das exceções da nota fiscal da nota fiscal e também do livro fiscal do expediente fiscal é o prazo de emissão de nota, uma semana. Antes era um mês, agora é uma semana. Por quê? Chega no dia 31, a Petrobras bombeia combustível para os navios, para as empresas, caminhões, até o dia 7. O camarada já recebeu, consumiu ou já revendeu. Ele precisa de uma nota com a data do dia 31. Então, isso foi tratado. Então, existem vários cenários do mundo real e não do mundo de Nárnia, que o fisco não conhece, ele precisa saber. Então, empresas participam do piloto justamente para ter o seu modelo, digamos, azeitado. Isso ao longo desses 20 anos de Projeto Espérito, eu tenho inúmeras histórias relacionadas a isso. Então, agora, quando surge a reforma tributária, as empresas se prontificaram. Opa, estou querendo participar, se quero participar. Só que o fisco, logicamente, colocou regras, critérios. Olha, você emite já a nota no modelo 55 com as tags de IBS e CBS? Sim. Tem filiais? Sim. Tem operações várias em relação ao cenário da companhia? Sim. Então, ele estabeleceu algumas regras para poder ter uma abrangência, né? Há um critério também estabelecido de pelo menos duas empresas em cada estado, né? Porque se você vê, dependendo do cenário, você vai ter muitas empresas no centro-oeste, no sul, sudeste, mas lá para cima fica difícil. No Nordeste, sim, né? Porque é normal, tem regimes especiais, tem empresas lá. Mas aqui pro Acre, Roraima, Rondônia, quais empresas quererão ou quereriam participar? Então, ele trabalhou para que pelo menos duas estivessem dentro do pacote, dentro das 123 empresas. O número inicial seriam 300, mas não entraram. Detalhe importante que do nosso comitê GEFES, que existe desde 2009, quatro empresas entraram no piloto, uma delas já emitiu 300 mil notas, tá? 300 mil notas com IBS-CBS, é uma grande empresa com alto volume de emissões de notas. Enfim, essa é a questão. Agora, o que que aconteceu neste ínterim? A Receita Federal soltou o piloto CBS-IS, e colocaria aí também, ele coloca no texto, e IPI, o seu piloto em base beta. Diferente do piloto do Comitê Gestor, que é base real, então o que eu estou emitindo hoje de faturamento é o que vai entrar a partir do dia 1º. No da Receita não, é uma base beta. Ela desenvolve um ambiente para poder testar. Não é. Ah, são notas oficiais, mas no ambiente fake. Tem diferença? Lógico que tem, né? Porque uma coisa é você pegar o faturamento que você está realizando hoje, outra coisa é um ambiente fake para testar. De qualquer forma, eu acho importante que esses pilotos ocorram, até para a maturidade do modelo, identificar gaps. Não pense que tudo está bonito, redondo e maravilhoso. Olha o caso da nota de serviço. Hoje a gente não consegue destacar PIS, COFINS e abater no total da nota, tem que fazer uma gambiarra, entre outras coisas, né? Tem uma lista grande de algo que não está pronto. E a partir de janeiro, isso vai ficar muito claro que as empresas vão começar
massivamente a emitir nota e não vai ter condições de pôr algumas coisas. Aliás, a flexibilização dá o tom, né, dessas questões, quem está mais ou quem está menos preparado. Aí, nesse ambiente teste da Receita, vamos lá. A nota modelo 55, 65, 65 é a nota fiscal de consumidor eletrônico, CTE, transporte, o CTOS. CTOS é o de transporte de bagagens e pessoas, né? A Wanda, a companhia, o ônibus que a empresa contrata. A nota de serviços nacional está aqui, mas com reservas, tá? Com muita, olha, muita reserva. Ela não está pronta e a gente sabe muito bem disso, porque a gente participa, vivencia diariamente os problemas. Tem o nosso grupo aí de discussão de empresas que são desenvolvedoras e integradoras. Os novos fatos geradores de locação de imóveis não vai entrar. Também a Eneficom, a modelo 66, que é a nota fiscal de energia elétrica, e bilhete de passagem eletrônico também não. O foco são as situações tributadas integralmente, CST 100 e CST 200, e todos no regime diferenciado e regular. Bom, enfim, aqui está tudo lá no portal SPED Brasil. Ele fala aqui, eu queria alertar para vocês o seguinte, né? Ele fala do ambiente lá no 4.1, né? Bem aqui. A gente está falando de produção beta e o que que ele fala no 4.1? Que ele vai disponibilizar por ação assistida, mas vejam, ele fala que vai ser um ambiente do Comitê Gestor IBS. Esse ambiente que ele está falando aqui, não vou achar agora que ele cita o Comitê Gestor. Ah, tá aqui, ó. O portal é a plataforma eletrônica. Então, vamos voltar pouquinho. Portal de tributos sobre bens e serviços. Atenção, hein? O acesso aos serviços digitais do ambiente de produção beta se dará por meio do portal de tributos sobre bens e serviços. O portal é a plataforma eletrônica unificada, com gestão compartilhada entre o Comitê Gestor do IBS, e a Receita Federal, possibilitando uma melhor experiência de uso aos contribuintes, inclusive o login de concessão. Este portal, gente, é de consulta. Não tem nada a ver com o IPA do Comitê Gestor, tá? E nem o ROC da Receita. Ele deixa muito claro que aqui embaixo, a consulta de débitos, apuração, créditos, pagamentos, ele vai estar lá dinâmico, automatizado, trazendo os seus saldos. O de operação é o ROC, que você precisa ter acesso quando for disponibilizado, e o IPA também, quando for disponibilizado para o mercado. Por enquanto, só empresas piloto. Então, não confunda, né? Ah, então vai ter um portal único. Não. Portal único para consulta. Para a operação do dia a dia, é o ROC e o IPA. Lá no ISS, você ainda terá o MAN, que não está pronto. O MAN é o MAN, que não está pronto ainda para tratar do ISS. Como diz o poeta, são tantas coisinhas miúdas. E aí ele fala dos cenários e no 4.4 ele fala da calculadora de tributos. Eu acho engraçado que ele coloca aqui, sugere-se fortemente que os contribuintes promovam a integração da calculadora ao seu RP. Gente, uma pergunta. Vivenciamos PIS e COFINS com uma legislação altamente complexa, muita interpretação própria da Receita, e nunca pensaram numa calculadora. Agora que tem uma reforma tributária que o cálculo, entre aspas, é simples, eles oferecem uma calculadora, ainda sugere integração com o RP. Ah, para com isso, né, meu Deus do céu? Quem é que? Afinal, a reforma tributária é ou não é a simplificação? Eu consigo entender isso, viu? Um dia eu entenderei. Bom, então isso aqui é o ponto que eu queria falar para vocês do cenário da- dos dois pilotos. Então, a partir
da semana que vem, começa um piloto do IBS, com 123 empresas, e já tem o piloto da CBS com 409 empresas, tratando desse cenário de consultas, ok? Vai fazer consulta de tudo que está nesse ambiente beta. Qual é a atualização desse ambiente, como ela vai ocorrer, isso não foi esclarecido. A gente sabe que existem problemas dessa atualização. Eu não quero aqui problematizar nenhum nem outro modelo, mas em termos de receita, a gente tem um histórico do Reintegra que não passa aqui na minha garganta, né? O cliente ia fazer o pedido do Reintegra e a Receita dizia que não tinha aquele documento na base, porque na época Minas Gerais não estava integrando, não estava demorando para integrar, e a Receita falava, é problema do Estado, não é nosso. Então, esse tipo de tratamento que eles deram, relegaram ao contribuinte, mina a relação atual, né? Então, vai melhorar? Qual é a novidade em relação a isso? Tem um posicionamento da integração disso, como vai acontecer? O que a gente está vendo na nota de serviço chega a demorar um mês para poder atualizar. Oi, espera aí, né? Lógico que depende também do município enviar as notas, mas está demorando. E isso não pode acontecer. Teve outra novidade aqui, punk, que até publiquei na newsletter, está lá na newsletter, com o leão e o jabuti, que é uma gíria atual, né? Quando se coloca num projeto de lei o jabuti. Mas antes de falar desse jabuti, tenho um recado aqui para vocês. A gente vai ter o nosso Masterclass, finalmente. Vamos fazer um Masterclass. Muita gente nos pede, Rafael e Renato, e quem estiver assistindo depois no gravado, o povo nos pede um Masterclass sobre a reforma tributária. E a gente sempre vamos aguardar, porque o tema ainda não está maduro o suficiente, que nós temos que fazer atualizações, né? Então, agora sim, a gente pode Patrícia, bom dia. Doutor Cláudio, salve. O, Lúcio, Eliana. Então, agora a gente tem dia 21 de janeiro, o nosso Masterclass. O dia inteiro sobre reforma tributária. Logicamente, o foco vai ser muito a apuração assistida. Eu já coloquei aí o link para quem quiser fazer a sua inscrição e não fez ainda. Eu estou tentando, né? Pronto, pronto. Então, você pode fazer a sua inscrição e garantir aí, dia 21 a gente vai estar em um meio da apuração assistida, podendo até entender melhor esse cenário. Lógico que a gente vai tratar dos outros temas pegajosos, vamos falar assim, para adequação ao cenário da reforma tributária. Então, eu gostaria muito de tê-lo conosco nesse dia, o dia inteiro, tá? Imagina o dia inteiro falando sobre reforma tributária. Eu e a minha sócia Gislaine Nogueira estaremos à sua disposição tratando dos diversos temas que compreende a reforma tributária, né? Se você listar, dá mais de 170 itens. Lógico que acho que a gente priorizou aqueles que vão pegar fogo agora. Até porque na flexibilização, e aí é um tema importante, a flexibilização. Saiu só agora. Sim, o fisco soltou agora, porque tivemos novidades, que eu não posso contar aqui para você, para que houvesse essa convergência, vamos falar, é um termo tucanês que a gente fala aqui em São Paulo, é, essa convergência de intenções e de estratégias sobre a reforma tributária e saiu aí a flexibilização. Que cuidado, cuidado com isso. O que aconteceu? O ato conjunto número 1 estabeleceu que eles não vão usar a regra de rejeição, mas estabeleceu um prazo. A partir do momento que houver a publicação do RIBS, o regulamento do IBS, IBS, a gente fala IBS, mas são todos eles, né? IBS, CBS e IS, nós teremos 4 meses para adequação.
Então, olha só que legal. Como que está o cronograma? O PL foi para a Casa Civil. Casa Civil, cá entre nós, não conta para ninguém, pediu 15 dias para poder ler, tratar, analisar, ver se tem algum item para veto e promover a assinatura do presidente, transformando em lei. Dia 15 seria, não, 15 dias, né? Então daria do momento que foi, lá pelo dia 8 ou 9. Então, na semana que vem, certo? Considerando que ele vai assinar, aí tem que estabelecer o comitê gestor. Estabelecendo o comitê gestor, o que é estabelecer o comitê? Instalar o comitê gestor. Estados, municípios se devidamente harmonizados, sabendo, já identificando quem vai representar os 5.571 municípios, e aí instala-se o comitê gestor. Existe no PL também a criação da associação. O que é a associação? É Receita Federal e Comitê Gestor juntos. Foi a forma que eles conseguiram para parar com essa briguinha de Receita e o Comitê Gestor. Ah, você não sabia? Pois é, isso tem nos bastidores, isso eu posso falar, porque a gente tem percebido aí, né? Haja vista agora o lançamento do piloto junto com o do outro, enfim, tem outras questões envolvidas nessa história. Enfim, o PL prevê a associação. É uma associação para que os trabalhos sejam convergentes. Ó, que tal, hein? Então, isso vai acontecer também. Confesso que estou pagando para ver como vai ser isso, como será essa convergência. Mas, de qualquer forma, uma vez instalado o comitê gestor, pronto, poder-se-á publicar o RIBS, que deve estar já pronto, tá? Pelo que a gente conversa com o comitê gestor, falta só, acredito, um refinamento, porque tudo isso já foi preparado, né? O comitê já preparou isso. Então, publicado o comitê gestor, conta-se 4 meses. No meu cálculo, junho. Se a instalação do comitê gestor estiver muito azeitada, a ponto de não ter mais nenhuma divergência, aí, digamos, assinou o PL dia 9, na semana seguinte, instala-se o comitê, só se isso acontecer a forceps, né? Caso contrário, no padrão que a gente tem acompanhado, só lá em junho que você vai ser, que essas regras voltarão. É isso que eu penso, tá? Bom, vamos lá. Nós tivemos aí a Lei Complementar 224, que trouxe o que era previsto, né? A redução dos benefícios fiscais. Gente, eu falo de redução dos benefícios fiscais há muito tempo. Há muito tempo. Desde o primeiro evento, eu sempre cito, que é um marco na nossa história, minha e do professor Caio Takano, lá em 2019, quando a gente fez o primeiro webinar sobre reforma tributária. E muita gente tirava sarro de mim. Falava, isso aí é bobagem, você acredita mesmo nisso? Eu vi no SPED, lá em 2006, 2007, e eu ouvi também agora com a reforma tributária, mas eu sempre acreditei. Defendo a reforma. Esse modelo está um pouco zoado, vamos dizer assim, mas acredito piamente que a reforma vai melhorar muita coisa aqui no país. Pois bem, eu falo dessa questão da redução dos benefícios fiscais. Aí veio a DIRB, porque lá atrás a gente já tinha um monitoramento da Receita sobre esses benefícios, mas era só do ambiente da Receita. Aí quando veio a DIRB deu publicidade, né? O ministro até falou, ó, temos 500 bilhões de renúncia fiscal. Hoje estima-se 800, ou estabeleceu-se o teto de 800 bilhões de renúncia. Bom, é, logicamente que a Lei 224 ela trata aí de algumas questões que eram cláusula pétrea nos incentivos. Eu trabalhei com isso em algumas empresas, que a gente negociava com o fisco, a perder de vista para o resto da vida, né? Isso existiu. Hoje não, ele fala que tem que ter um prazo delimitado, metas de avaliação, que nunca foi avaliado. Minto.
nos que a gente negociava, estabelecia-se, né, na Câmara Municipal, novos empregos, algum faturamento, algumas coisas a gente tinha que estabelecer como critério e a Câmara Municipal nos chamava lá anualmente para revalidar aquilo, né? Criou-se realmente novos empregos, novos postos de trabalho, sob pena de perder o incentivo, tá? Isso sempre teve. Bom, estabelecido isso, é, a gente teve algumas novidades nesse PL. Então, um deles que eu achei assim bem interessante, uma remissão dos incentivos, basicamente é 10% sobre a alíquota atual. Então, você tem um incentivo de alíquota zero e a alíquota é de, deixa eu ver, você tem lá uma alíquota de 8%, de 9,25 ou 3,65, isso aí vai já estar reduzido, você vai ter um acréscimo no percentual, assim como foi feito com o lucro presumido, de 10%. Aliás, o lucro presumido tem essa novidade aí, né? Eles estão tratando lucro presumido como um benefício fiscal, cá entre nós não é, né? Então, o que que ele estabeleceu? Agora falando seriamente. Um teto de 50 milhões anuais, e o que passar disso, você começa a pagar 10% sobre a alíquota de referência. Então, vai ser problema, né? 32% para serviços e 8% para o comércio. Vai encarecer bem essa história toda. 32 com mais 10%, 35,2% e 8%, 8,8%. E aí vai forçar, quem tiver no teto, vai forçar a empresa a reavaliar se vale a pena continuar ou se vai lá para o lucro real. Isso é um dos itens trabalhados. Também mantiveram a isenção, não queria falar o termo isenção, para os setores que estão protegidos ou segregados lá na lei complementar, na reforma tributária, né? Comunidades, desenvolvimento regional, benefícios da Zona Franca, livre comércio, cesta básica, enfim. Então, eu sugiro uma dedicação boa a esse texto, porque ele é importante. E aí nós tivemos os jabutis. O caso das bets, né? Por que que é? Porque não tem nada a ver com incentivo, logicamente que ele está cobrando um valor, e ele colocou um item aqui que eu confesso que eu ainda acho esse tipo de coisa perigoso. Ele colocou da responsabilidade. O que que ele fala aqui? Instituições financeiras de pagamento serão responsabilizadas caso, após comunicação formal da autoridade competente, deixe de bloquear transações destinadas a operadores não autorizados. Então, ele estabeleceu que deverá haver uma comunicação oficial. Ótimo. Mas aí ele incluiu veículos de publicidade, pessoas físicas ou jurídicas que divulgarem propaganda de operadores de apostas não autorizados respondem solidariamente pelos tributos devidos por esses operadores. Isso vai forçar as empresas a criar o seu modelo de compliance, né, para poder acompanhar. A gente sabe que o governo costuma atrasar essas comunicações, mas aqui ele não fala sobre comunicação formal, veículo de publicidade. Deixa entender. Sabe, isso aí, esse tipo de controle para veículo de publicidade é complicado, né? Porque o governo não pode autorizar esse tipo de divulgação, já que a empresa não está autorizada. Então, começa lá atrás. Existe uma empresa registrada para poder divulgar isso? Foi registrada como? Ela passou por todos os trâmites? Porque daqui a pouco a gente pode ter, por exemplo, uma presidência cuja religião dele peça bebida alcoólica, porque mata as pessoas. Ah, já tivemos essa associação, né? O álcool no trânsito. Gente, aí vai proibir a empresa de publicidade porque divulga bebida. Então, não é por aí. Então, a gente tem algumas coisas importantes nesse veículos de publicidade que divulgarem propaganda. Meu, a culpa não é dele.
Lógico que cabe a todas as empresas checar a idoneidade daquela empresa. Então, tem o registro do CNPJ? Quem autorizou? Foi ela? Não foi. Precisamos se estabelecer. É igual a história de São Paulo, que fala que está sem luz, 100 mil pessoas, 100 mil casas, porque a operadora, a empresa de energia, não trabalha direito. Meu, tem 1.000 árvores caindo, 500 árvores caindo. A culpa é da operadora? Não, né? Quem faz a poda adequada. Agora, a operadora é obrigada a ter 1.000 agentes volantes, viaturas para atender uma demanda desse tamanho, aí é outra história. Está no contrato? Se tiver, beleza. Então, só para dar um tom desse tipo de responsabilidade solidária. A gente já tem a responsabilidade na plataforma digital, né? A lei complementar. Agora, a responsabilidade das empresas de marketing. É engraçado que o setor não se manifestou, né? Achei complicado. Isso, ele está dizendo que ela teria alguma representatividade, uma responsabilidade. Olha, tenho cá minhas reservas em relação a isso. E o outro detalhe é que ele está mudando aqui a alíquota dessas bets de 12 para 13 para 2026, 14 para 2027 e 15 para 2028, e já colocando que isso vai para ações de metade de seguridade social e metade de saúde. Pois bem, outro item importante aí na lei, que as questões dos incentivos fiscais, ele vai dar publicidade, assim como fez com a DIRG. Isso vai estar alinhado com a CDE, com o modelo mundial de dar publicidade. Isso é interessante, porque eu trabalhei muito com essas histórias de incentivos fiscais, e a no DEAT em São Paulo era uma sala assim, que todo mundo estava ali para pedir incentivo, mas ninguém queria conversar com ninguém, porque é sigilo da companhia. Agora, não tem mais sigilo. Inciso oitavo do artigo terceiro do artigo primeiro, inciso oitavo do parágrafo terceiro do artigo primeiro da Lei Complementar 105, autoriza a divulgação dos benefícios fiscais pessoas jurídicas e dos valores aproveitados em qualquer incentivo. Só para lembrar que a Lei Complementar 105 do sigilo das operações das instituições financeiras, então agora vai ser divulgado esses números. Vai ser bem interessante, né? Isso surge aquela discussão, pô, aquele meu concorrente tem aquele incentivo, por que que nós não temos? Ah, vamos atrás, agora não cabe mais, enfim, tem muita questão em relação a isso. Aí, logicamente, entrou outro jabuti, que foi o juros capital próprio, mudou de 15 para 17,5, seguros privados, capitalização, enfim, vai exigir de vocês, dos profissionais que atuam na área, um trabalho bem pormenorizado, planejamento sobre a repercussão, dessas novidades aí, tá, pessoal? O que mais que nós tivemos? Ah, nota fiscal de serviço nacional, gente. Vocês estão com dificuldade de emitir a questão da retenção de PIS/COFINS, eu sei. É, não é ambiente. O ambiente de produção, esquece, por enquanto. Mas ele teve uma atualização dia 27/12, eu publiquei lá no portal, com algumas do anexo 2. Então, é importante você verificar se está adequado para adequar a sua solução. Tem vários itens, aqui tem acho que 8 itens, 2, 4, 6, 8 itens que foram alterados. Não vou entrar aqui nesse detalhe, mas é importante que você, se o seu layout, se você não olhou ainda, o seu layout está desatualizado, a sua parametrização precisa ser ajustada. A Receita publicou, inclusive, que o ambiente de produção seria liberado, a previsão de liberação do ambiente de produção. Como é que é, Jorge Campos? Nós estamos há uma semana não, há 2 dias, 3 dias de entrar na obrigatoriedade, e a Receita está falando que vai colocar a versão 01 e 31/12, entrando em operação em 1º de janeiro. É isso aí. Se você não testou nada, vai a fogo e ferro, tá? Tem algumas questões novas, por exemplo, os autônomos, que a gente falava sempre que ia ter o código, não vai ter mais código.
ele vai ter que entrar com o CNPJ, aí depende do município estabelecer esse critério. Que autônomo é esse? É aquele que nunca emitia nota, emitia o recibo de autônomo, agora ele vai precisar emitir uma nota fiscal a partir de janeiro. Ele não sabe disso, tá? Você que é contratante é que precisa avisá-lo. Fala, ó, vai lá na prefeitura, meu, prefeitura aqui de Indaiatuba só dia 12. Se você tiver que emitir alguma nota do dia 5 ao dia 12, ele não vai emitir só dia 12, vai estar uma fila absurda. Só para não querendo criar caso, nem pânico, mas falta informação, né? Das prefeituras, da, dos responsáveis por todo esse cenário. E para fechar o nosso tema, já passei 5 minutos, perdoe, aqui é só 30 minutos, por isso que eu tenho que ser bem scanner. Nós tivemos a atualização do layout de todos os DFEs, por questão da somatória dos itens, tá? E está tudo lá no comitê, no fórum do portal Espelho Brasil. Então, para você que entrou depois, eu comentei, a alteração é o valor total do DFE, está sendo, já foi implementado, ele está se atualizando, você nem percebeu de repente. Ok, pessoal? Ainda temos algum item importante? Temos. Ontem a Rose lá no Mosteiro Itaíci me cobrou a questão do ITCMD. Está lá na lei, complementar 108, que foi para o presidente sancionar. Não vai sair agora, já sabemos disso, vai sair na semana que vem. E vamos ver como o governo vai lidar com isso, tá bom? Sem mais. Pessoal, feliz ano novo, divirtam-se aí nessa virada. Não soltem fogos, é proibido, tá? Não sei se vocês sabem disso. Estaremos em 2026 aqui trazendo as novidades, apoiando. Temos o Masterclass dia 21 de janeiro. Gostaria muito de tê-lo, de encontrá-lo nesse dia ao vivo. E também vamos começar o piloto da reforma. Os dois, um já começamos, que é o da CBS, participamos do piloto, estamos participando, e agora teremos também o piloto do IBS. E tudo que tiver de novidade, vocês já me conhecem desde 2008. Eu estarei aqui com vocês, ou lá no Portal Espelho Brasil, ou no nosso comitê, o GEIFES, também, que existe desde 2009, para trocar figurinha, para falar de novidades, antecipações que precisam ser feitas, adequações. Tudo isso a gente trata nesses ambientes diferenciados. O comitê, o Espelho Brasil Cast, o portal Espelho Brasil e os fóruns que a gente participa no WhatsApp. Ok, pessoal? Feliz ano novo, um grande abraço e até o ano que vem. Tchau!